Seu direito. Sexta-feira é o dia do quadro Seu Direito, com o advogado especialista em direito público e eleitoral, Marcelo Pellegrini. Doutor Marcelo, boa tarde, prazer recebê-lo novamente. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a CBN, boa tarde a todos os nossos ouvintes. Semana passada a gente estava discutindo a questão da regularização das redes sociais, que podem, ser responsabilizadas também pelo conteúdo que terceiros postam nela. Óbvio que a própria rede social, ela posta muito pouco sobre si mesma. Ela é social porque ela é aberta para as pessoas postarem, né? E a novidade essa semana é que já foram 4 sessões de julgamento no STF sobre se existe responsabilidade ou não das redes pelas postagens dos usuários, e só teve um voto do ministro Dias Toffoli. E esse voto, ele entendeu que as redes devem responder sim pelos conteúdos danosos quando houver um pedido oficial de retirada da postagem feito pela vítima. Ou seja, ainda tem o que se discutir, né? Porque a gente já falou, recapitulando a semana passada, não é questão de ferir liberdade de expressão, e sim ferir, tentar coibir crimes que são cometidos, né? Exatamente, Guarizo. No choque entre princípios, temos que analisar o caso concreto. E aqui me parece que o artigo 19 da Lei do Marco Temporal, que dá a liberdade de expressão e a isenção de responsabilidade das redes sociais, será limitado pela Suprema Corte, né? Há um voto apenas, mas me parece que eles vão fazer alguns temperamentos a isso. Por exemplo, a partir do momento que alguém pedir para suspender uma publicação de outra, se a rede social não retirar do ar, ela vai assumir o risco daquilo ser enfrentado judicialmente. Segundo, haverá um grupo, né, de questões semitas, por exemplo, de revanchismos, de raiva, de extremismos e de genocídio, que automaticamente essas redes sociais terão que fazer o controle. Enfim, haverá uma limitação à liberdade de expressão do artigo 19, que também é absolutamente e constitucionalmente assegurado para equilibrar com o direito fundamental da intimidade, da não agressão, dos crimes, etc. Bom, e a gente está falando aqui também, né, pelo menos nesse voto do Dias Toffoli, a vítima tem que pedir para retirar a postagem, ou seja, só o conteúdo falso em si, ou conteúdo que tem uma injúria, calúnia contra alguém, isso não é suficiente para que se tire essa postagem e se possa responsabilizar alguém? Isso, haverá um grupo pelo qual as redes sociais terão que fazer um controle. Fora disso, depende da pessoa pedir para a rede social uma agressão e ela fazer a avaliação, se retira ou se mantém, assumindo o risco dessa decisão, o que já é um avanço. Porque antigamente, até então, só o judiciário poderia dar a decisão de retirada. Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, o grupo da CBN, o WhatsApp da CBN Campinas recebe muito, e a gente pessoalmente também, aquela turma de, como eu brinco desde que começou o nosso quadro aqui, o Seu Direito, doutor Marcelo, torcida organizada de político, né? Que vive todos os dias aí mandando coisas para acusar o outro, para também, como é que diz, fortalecer o político de estimação, e muitas dessas coisas não são verdade. Mas aí, no caso, não teria qualquer problema jurídico para essa pessoa, porque não vai chegar, por exemplo, no adversário que está sendo criticado. Aí é uma outra questão, né? Então, a postagem clássica é aquela rede social aberta que você posta para qualquer um ver. No caso do Zap da CBN, a CBN é administradora e ela vai divulgar o que estiver dentro dos parâmetros legais de divulgar. Mas há uma questão interessante também, e que também há previsão na lei do marketing digital, que são os administradores de grupos de WhatsApp. Muito comum os grupos hoje, clubes, torcidas, campanhas, né, amigos, etc. Então hoje já há uma responsabilização ou um caminho para que isso seja a responsabilidade daquele que administra o grupo. Toda vez que você acessa um grupo, o grupo tem as regras. Olha, não pode fazer política nesse grupo. Falou, o administrador tem que coibir. Não pode fazer agressão, o administrador tem a obrigação de coibir. Essa é uma previsão da lei do marco temporal. Já há precedentes no sentido de responsabilizar
os gerentes de grupos de WhatsApp por não tomar essas medidas dadas as postagens fora dos padrões daquele grupo. Doutor Marcelo, se a gente for levar também o voto do ministro Toffoli, a gente vai pensar o seguinte, pelo menos eu faço essa pergunta e o especialista pode responder se é assim ou não. Mas que, no caso, tendo que ter o pedido de retirada, não vai mudar muito a questão de as pessoas poderem continuar postando crimes nessas redes sociais, né? Que aí que são que as pessoas têm o próprio perfil, né? Diferentemente do WhatsApp, como o senhor explicou. Isso, mas primeiro, já é um avanço. Antigamente a rede social ficava inerte e não era obrigado a avaliar quando alguém pedia a retirada de uma postagem. Segundo, aquela pessoa que postar alguma decisão continua responsável pelos seus atos. O que me parece que é necessário ter um avanço é de como você ter ferramentas para identificar quem postou, às vezes, numa rede social aberta, mas num perfil fake, quem é aquela pessoa, da onde veio aquela agressão. Muitas vezes isso é muito dificultoso para a gente conseguir a prova, mas há necessidade de avançar também nesse aspecto. Bom, e aí no caso, né, já vimos também em outra situação, muito ainda em parte em período eleitoral, a gente já viu algumas redes restringindo algum conteúdo, né? O Facebook principalmente colocava uma tarja, conteúdo falso. Isso aí já era uma preparação das redes sociais, mas nessa forma, tem uma maneira de se definir o que é falso, o que não é, o que pode ser postado, o que não é, ou isso não está em discussão? Agora, é o seguinte, na questão eleitoral, as redes sociais assumiram um compromisso perante o Tribunal Superior Eleitoral e fizeram algumas segregações, né, e impediram algumas postagens entendidas como irregulares. Foi criado um grupo lá do que não poderia ser postado. Na vida privada, isso não existe, né? Você não consegue, primeiro, prever todas as hipóteses e, segundo, ter o controle de todas as operações. Daí a necessidade, se não de uma regulamentação aberta, como está hoje, a lei nossa é bem aberta, de uma regulamentação, seja no julgamento do Supremo, impondo alguns limites, seja em novo projeto de lei. Existe uma nova discussão no Congresso para limitar as redes sociais. Enquanto não vier essa legislação, vai valer o que a Suprema Corte decidir limitar. E nesse julgamento, os 11 ministros votam ou é por turma? Não, esse é um julgamento plenário. Então, toda vez que você discutir o controle de constitucionalidade, que é se uma lei vale ou se ela não vale, se a lei vale e só admite um tipo de interpretação, ou se é uma lei que vai valer por um prazo determinado, essa decisão ela tem que ser obrigatoriamente seguida por todos os órgãos do judiciário e pela sociedade, exceto pelo legislativo, porque esse pode modificar a lei no futuro. E, para ter essa eficácia que a gente chama de erga omnes para todos, com efeito vinculante de reprodução obrigatória para os outros tribunais, ela é julgada no plenário da Suprema Corte. E é comum a gente ter, como está acontecendo agora, 4 sessões e só um voto? É porque o assunto é muito polêmico, porque se pede vista? Muito comum, Guarino. Nas questões importantes para a sociedade, para a cidadania, que é onde o Supremo tem que se debruçar, você tem um dia ou dois reservados apenas e tão somente para sustentações orais dos advogados, seja aquele que apresentou a ação, seja aquele que defendeu, seja aquele terceiro interessado, seja aquelas entidades de âmbito escuro, que tem direito de expressar-se numa corte. Aí você gasta lá uma sessão para a leitura do relatório, do voto do relator, porque são votos profundos, longos, né, e que devem ser, sobre eles, destinado bastante tempo, bastante reflexão, e depois os debates entre os outros 10 membros. Então, um tema relevante, e é bom que seja assim, tem que ser bastante debatido. O STF tem recesso como tem o Poder Legislativo? Tem. O Judiciário tem um recesso, que ele se inicia no dia 20 de dezembro agora, e para, né, no dia 6 de janeiro, retornando no dia 7. Exceto as Cortes Superiores, que essas só retornam no dia 2 de fevereiro. Ah, é bem menor, então. Cortes Superiores Brasília, né, não as Cortes Superiores dos Estados. Os tribunais dos Estados voltam no dia 7. Já. Ah, sim, mas aí no caso é um recesso bem menor. Então vai ser discutido não rapidamente, mas não vai ter um intervalo muito grande para parar a discussão. Não, se o Supremo não decidir isso até o dia 19, as discussões vão retornar somente em fevereiro.
Quero agradecer. O Supremo para o mês de janeiro inteiro. Dr. Marcelo Pellegrini, advogado, especialista em direito público e eleitoral, falando mais uma vez com a gente sobre esse importante julgamento no STF a respeito da responsabilização das redes sociais pelo conteúdo postado pelos usuários. Muito obrigado, doutor Marcelo. Um abraço. Até semana que vem. Eu que agradeço. O tema ele é muito relevante. Vamos ver se semana que vem a Suprema Corte já avançou em algum item a mais dessa lei. Tá certo. Um abraço. Agora são 3h20, intervalo aqui no Estúdio CBN. Estúdio CBN.